Em 1976, um homem lançou um produto financeiro que Wall Street classificou como pura loucura, destinada ao fracasso. Chamaram de a insensatez de Bogle, e chegaram a dizer que a ideia era quase anti-americana. Meio século depois, esse mesmo conceito guarda trilhões de dólares e transformou a vida de investidores comuns. Nesta reportagem, vou revelar quem foi John Bogle e como ele enfrentou o sistema para deixar você investir com centavos por vez. John Clifton Bogle nasceu em 1929, poucos meses antes da grande quebra da bolsa que jogou os Estados Unidos na depressão. A crise arruinou a família e ensinou ao menino o valor de cada moeda. Estudante bolsista, entrou na Universidade de Princeton determinado a entender por dentro a máquina do dinheiro. Ali, sem saber, ele começaria a desenhar a ideia que mudaria o mercado para sempre. Em 1951, ainda estudante, Bogle escreveu sua tese de graduação sobre os fundos mútuos, produtos que reuniam o dinheiro de várias pessoas para investir. Lendo relatórios e dados, percebeu algo incômodo: a maioria dos gestores profissionais cobrava caro e, mesmo assim, não superava o desempenho médio do mercado. Aquela conclusão, escrita por um jovem de 22 anos, viraria a semente de tudo o que estava por vir. Formado, Bogle entrou na tradicional gestora Wellington e subiu rápido até a presidência. Mas, no início dos anos 1970, apostou numa fusão ambiciosa que desmoronou quando o mercado despencou. Em 1974, foi demitido da empresa que ele mesmo ajudara a erguer. Humilhado, mas teimoso, recusou aceitar o fim da carreira e decidiu criar algo totalmente novo a partir das cinzas do fracasso. Em 1974, Bogle fundou a Vanguard. O nome veio do navio de guerra do almirante Nelson, símbolo de liderança. Mas a verdadeira revolução era invisível. Ele desenhou uma estrutura em que a empresa pertencia aos próprios fundos e, portanto, aos investidores. Sem donos externos exigindo lucro, os custos poderiam cair ao mínimo. Era a base para uma ideia ainda mais ousada. A ousadia tinha raiz na academia. Nos anos 1960, o economista Eugene Fama havia popularizado a hipótese do mercado eficiente. Se toda informação já está refletida nos preços, prever quem vai ganhar torna-se quase impossível. A conclusão perturbadora era simples: escolher ações vencedoras, na média, é sorte disfarçada de talento. Bogle leu esses estudos e enxergou neles uma saída prática para o pequeno investidor. Em 1974, o Nobel de Economia Paul Samuelson publicou um artigo chamado Um Desafio ao Julgamento. Nele, praticamente implorava que alguém criasse um fundo que apenas seguisse o índice do mercado, em vez de tentar vencê-lo. Ninguém em Wall Street topou, afinal isso significaria abrir mão de comissões gordas. Bogle leu aquele apelo e sentiu que era um chamado feito sob medida para ele. No mesmo período, o professor Barton Malkiel lançava o livro Um Passeio Aleatório por Wall Street. Sua tese provocadora dizia que um macaco vendado atirando dardos numa lista de ações escolheria uma carteira tão boa quanto a dos especialistas. A mensagem incomodava o mercado, mas confirmava os números que Bogle acumulava desde a faculdade. A teoria estava pronta. Faltava alguém corajoso para transformá-la em produto real. A ideia de Bogle era desconcertante de tão simples. Em vez de pagar supostos gênios para adivinhar as melhores ações, por que não comprar um pedacinho de todas as grandes empresas de uma vez e apenas acompanhar o mercado inteiro? Sem apostas, sem adivinhação, sem taxas altas. Assim, o investidor comum deixaria de perder para os custos e passaria a colher o crescimento médio da economia. Em 31 de agosto de 1976, nascia o First Index Investment Trust, o primeiro fundo de índice aberto ao público comum. A proposta era acompanhar o índice das 500 maiores empresas americanas, o S&P 500. Pela primeira vez, um trabalhador com pouco dinheiro poderia ser dono de um pedaço de toda a economia dos Estados Unidos. O sonho escrito na tese de Princeton finalmente virava realidade. Mas a estreia foi um fracasso retumbante. Os bancos que venderiam o fundo sonhavam captar 150 milhões de dólares. Conseguiram pouco mais de 11 milhões, uma fração minúscula da meta. Foi tão pouco que sugeriram cancelar tudo e devolver o dinheiro aos poucos interessados. Bogle recusou.
Disse que aquele era, oficialmente, o primeiro fundo de índice do mundo, e ali ele iria permanecer. Wall Street reagiu com deboche. Apelidaram o fundo de a insensatez de Bogle. Uma firma rival distribuiu cartazes afirmando que fundos de índice eram anti-americanos, porque se contentar com a média seria quase uma traição ao sonho de enriquecer. Para os corretores, um produto sem taxas altas ameaçava o próprio ganha-pão. Bogle aguentou as pedradas e seguiu em frente, teimoso, ano após ano. O segredo estava numa matemática que ninguém queria enxergar. Cada ponto percentual pago em taxas some do bolso do investidor e nunca mais volta. Com custos mínimos, o dinheiro aplicado, mesmo que sejam poucos trocados por mês, é reinvestido e cresce sobre si mesmo, ano após ano. Bogle costumava repetir uma frase simples: no mundo dos investimentos, você recebe exatamente aquilo que não paga. O tempo foi o grande juiz. Década após década, os números mostraram que a maioria dos fundos caros perdia para o humilde índice. Investidores comuns começaram a migrar aos milhões. O pequeno fundo ridicularizado virou um gigante, e a Vanguard cresceu até administrar trilhões de dólares para milhões de famílias. A loucura de 1976 tinha se transformado no bom senso do século seguinte. E aqui vem a revelação mais bonita dessa história. Paul Samuelson, o economista que fizera o apelo, colocou a invenção de Bogle ao lado da roda e do alfabeto entre as maiores criações da humanidade. Warren Buffett foi além, disse que, se um dia erguessem uma estátua para quem mais ajudou o investidor americano, o nome escolhido deveria ser John Bogle. E o próprio Bogle jamais virou bilionário, pois devolveu essa fortuna aos investidores comuns. John Bogle morreu em 2019, mas deixou uma lição que atravessa gerações. Você não precisa vencer o mercado nem já ser rico para começar, precisa apenas de tempo, disciplina e custos baixos. Ele provou que centavos, somados com paciência, constroem patrimônios. Se essa história te inspirou, deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sino. No próximo vídeo, revelamos outra origem que mudou para sempre o jeito de lidar com o dinheiro.